Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. A graça e a paz, que Deus continue te abençoando. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Ele já lhe abençoou, já lhe escolheu e já lhe predestinou. Meus amados irmãos, eu estou aqui, é tanta da mensagem que Deus tem me mostrado aqui, e que eu não tenho nem tempo de fazer tudo, porque eu tenho que trabalhar. Mas, irmão, eu moro só, e quando eu chego, eu vou estudar a palavra de Deus. E aqui eu fico meditando, e lá onde eu vou trabalhar, eu trabalho com frete, lá onde eu trabalho. Às vezes, irmão, eu não tenho o que fazer, não aparece frete para eu fazer, e eu fico, às vezes, meditando na palavra, estudando. Boto na internet um vídeo de pregação de uma coisa e outra. Ó, irmão, eu vou dizer a você, a gente ouve tanta baboseira, tantos homens, irmão, pregando a palavra de Deus aqui. Ó, irmão, se você parar para você ler a Bíblia e você for meditar na Bíblia, estudar, ó, irmão, é baboseira demais, chega a dar nojo de você ouvir. Acredita, meu irmão? Agora, o pessoal que ouve essas coisas acha que isso que eles ouvem é sabedoria, é conhecimento, é poder de Deus. O homem que está falando aquelas coisas é ungido de Deus, é santo de Deus. É não, irmão. A maioria são charlatões, estelionatários, mentirosos, certo? Vive do engano, não prega a verdade, não anda na verdade e nem ensina a verdade. A religião vive de uma hipocrisia, de uma mentira e é sustentado na falsidade. Esse é o diagnóstico da religião que Deus tem me mostrado aqui, à luz da palavra de Deus. E cada um, irmão, vem pregando, querendo aparecer, querendo se mostrar, querendo ser o bambambam, o tal, eu conheço, eu sei. Ó, irmão, eu só digo uma coisa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E nem aprendi nada. Agora, tem umas coisas aqui que eu fico aqui me questionando com Deus. Questionando com Deus. É como se fosse uma discussão que você tem com um colega de trabalho. Eu faço essas questionações com Deus. E algumas coisas, irmão, ele me mostra à luz da palavra de Deus. O que eu vou trazer aqui para vocês não é nada meu não, irmão. Que eu não tenho estudo nenhum. Eu tenho a 6ª série. Eu não sei o que é predicado, pronome. É um monte de coisa que tem aí. Adjetivo, umas coisas, tem um monte de coisa. Tem umas coisas que eu até sei dar. Adjetivo é um nome que você dá a uma frase, a uma coisa que você vai formar. Adjetivo. Pronto. O cara quando sacaneia com os caras, o cara quando gosta de fazer sacanagem, você diz que cara de pau o cara tem, né? Isso é um adjetivo que você dá à pessoa. Pela a pilantragem que ele faz, você chama ele de cara de pau. E o cara tem cara de pau? Tem não. Então, irmão, eu busco aqui, quando eu não entendo uma palavra, eu vou buscar no Google para saber o significado da palavra e tal. Então eu estudo aqui para trazer uma palavra de Deus à luz da palavra. Porque eu tenho um compromisso com você que vai ouvir a mensagem. Em pregar
em linha com a palavra. Não é eu pregar o meu achismo aqui, não. Não é eu pregar o que eu acho, o que eu penso, não. Eu não vou aqui pregar o que eu penso, não. Eu vou pregar aqui em linha com a palavra. Agora, quem escreveu aqui o autor da Bíblia, eu creio que é Deus. Eu creio que é Deus. Agora, quem escreveu foi um monte de gente. Seres humanos que escreveu, né? Então, vamos aqui para a palavra de Deus. Gênesis. Olha. Vamos aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pronto, irmão. Aqui a luz da palavra de Deus. Qual foi aqui, segundo o escritor, que eu não sei quem é, né? Não sei quem é o escritor desse livro aqui. Eu não fui buscar atrás. E para mim, tanto faz saber como não saber. Eu só sei que está aqui, o autor é Deus. O escritor foi um humano. Agora, quem escreveu o primeiro, eu não sei, porque não existe mais. Se tem historiador aí, se não tem. Segundo os historiadores aí, o que acharam das antigas escrituras. Um pedacinho desse tamanho, que não tem 10 palavras, não sei. Isso é o que, segundo, dizem aí, né? Então, eu não sei quem foi aqui quem escreveu. Eu sei que a narração aqui dá a entender que foi Deus. O autor é Deus. Pronto. Então, aqui, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é que Deus criou primeiro? O céu e a terra. Irmão, vamos trazer aqui a narração desse versículo. Lá em Efésio, Paulo, escrevendo aos Éfesos, no capítulo 1, no versículo 4, ele está dizendo, ele vem narrando e vem dizendo que ele é apóstolo de Deus e de Jesus Cristo, enviado por Deus. Ele vem narrando aí, quando chega no versículo 3, ele diz que Deus abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes e tal. E no 4 ele diz, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, se você estudar a Bíblia bem direitinho, já não fecha. Já não vai fechar a conta. Por que a conta não fecha? Porque se Paulo está dizendo que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, aqui em Gênesis está dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Fica uma pergunta no ar. Paulo pregou a verdade? A palavra de Paulo aqui bate com Gênesis, a conta não fecha. Então eu estou trazendo aqui uma mensagem para você à luz da palavra de Deus. Uma pergunta aí para vocês escrafunchar. Uma dúvida aí para vocês escrafunchar. Porque lá ele está dizendo que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, nos escolheu antes da fundação do mundo, é para nós viver em união, em amor, nos santificou. Aí diz que ele nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade, então já não fecha aqui com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está dizendo que a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Criar o céu e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, ponto e vírgula, pronto. A terra era sem forma e vazia, olha, trevas cobria a face do abismo, vírgula, ó. Quando Deus fez então até o céu e a terra, aí ele vem narrando aqui como era a terra. Olha, era a terra sem forma e vazia. A terra não tinha forma e era vazia. Quer dizer, se era vazia, existia alguma coisa? Não.
Era vazia, não tinha nada. Então, olha, trevas cobria a face do abismo. Irmão, está dizendo aqui que existia treva. Então, o que é que foi criado primeiro? As trevas. A falta de luz. Treva aqui representa a escuridão. Representa o pecado. Mas não tinha nada. Mas nós vamos entender conforme a gente vai lendo. Então, quem criou a treva? As trevas? Foi Deus. Deus criou as trevas. Aí aqui, olha. Agora, as trevas, irmão, ela cobria a face do abismo. Abismo é uma coisa profunda. Abismo não é uma coisa boa. Se você cair num abismo, você morre. Então, Deus formou o céu e a terra, né? E havia, a terra era sem forma e vazia, treva cobria a face do abismo. Lá embaixo, o que cobria o abismo significa que se cobria, não se enxergava completamente. Tá em linha com a palavra aqui? Tá. Pode as pessoas dizer que eu estou delirando? Pode. As pessoas não param para estudar, não param para escrafunchar a Bíblia direitinho, ler, pensar, ficar horas e horas aqui num versículo, fazendo uma analogia, olhando, trazendo ao esclarecimento. Aqui, segundo o Espírito de Deus, ele lê correndo e já pensa uma coisa e já bota aí. Então, irmão, nós temos que ler à luz da palavra. Então, olha, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui, no primeiro versículo está dizendo que Deus criou o céu e a terra. E diz que a terra era vazia e sem forma. E trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia nas águas. Olha aqui, irmão. As águas, no versículo 2, já aparece no vácuo aqui. Não está dizendo que Deus criou a água. Mas aqui a água aparece. Aparece aqui no versículo. No versículo 2 aparece já a água, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, já existia a água. E aqui o texto não narra que Deus criou a água. Mas existia. Então, eu creio que Deus tinha criado, mas o texto não narra. Porque o correto era o texto narrar que Deus criou a água. Então fica um espaço vazio. Aqui não narra que Deus criou a água. Era para narrar. Aqui está dizendo que Deus criou o céu e criou a terra. E que a terra, olha, narra a criação da terra, mas não narra a criação das águas. Está vendo que o autor aqui falhou? O escritor falhou aqui. Cadê a criação das águas? Não tem. Então, irmão, nós temos que estudar a Bíblia e ver direitinho como a Bíblia está narrando. Para a gente pregar em linha com a palavra. Mas vamos para frente. Então está dizendo aqui que, ó irmão, o
o que foi criado primeiro? Foi a luz ou foi as trevas? Foi as trevas. Por quê? As trevas cobria a face do abismo. Aí diz que o Espírito de Deus, olha, o Espírito de Deus vem mover sobre as águas. Então, o Espírito de Deus aqui se simboliza o quê? Luz, esclarecimento. Tá certo, meu irmão? Vem trazer aqui luz, esclarecimento. Agora, vamos trazer uma analogia aqui para o ser humano. O ser humano por dentro, ele é treva. A carne é treva. O Espírito é luz. Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas escrevendo, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, vamos aqui, Jesus disse que a carne para nada presta. Então, a carne nossa, ela é treva, ela é escuridão, ela é pecado. Paulo escrevendo aos Romanos diz que a carne, capítulo 8, versículo 7, diz que a carne, ela não se submete à lei de Deus. Lá em Gálatas 5,16, ele está dizendo, olha, andai no Espírito e não cumprireis com concupiscência da carne. Lá em Colossenses, ele alerta, no capítulo 3, do versículo 5 em diante, ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Lá, irmão, em Marcos, no capítulo 7, do versículo 18 em diante, quando chega no 20, vai dizendo que todo mal, tudo que é ruim sai de dentro do coração do homem. Então o homem é treva. O homem é treva. Aqui, eu creio que aqui nesse versículo eu vou trazer uma simbologia sobre isso aqui. Eu creio que no versículo aqui, essa treva é o interior do homem. Eu creio que é o interior do homem. E o Espírito de Deus que se movia é o Espírito dele que está dentro de nós, que traz luz para que clareie as trevas. Mas primeiro foi criado treva. Tá certo, irmão? Isso é uma mensagem à luz da palavra de Deus. Em linha com a palavra. As pessoas não vão suportar isso, porque vai dizer, não, esse homem está delirando. Esse homem não está pregando a verdade. Eu estou pregando em linha, irmão. Então, eu estou trazendo aqui em linha com a palavra o que significa treva e o que significa luz. Luz significa o quê? Significa o Espírito Santo, significa a verdade, significa esclarecimento, conhecimento. Agora, treva significa o quê? Escuridão, pecado, maldade, ruindade, tudo que é errado, tudo que é contra Deus. Isso é uma mensagem à luz da palavra de Deus, que esses homens aí que estudam nunca parou para pensar e para pregar essas verdades. E quando um iletrado que nem eu chega aqui e Deus me mostra umas profundidades dessa, eles não aceitam, diz que eu sou um herege, um mentiroso. Você, meu irmão, pega aí a palavra, abra aí, estude, pense, bote seus raciocínios para ir pensando, irmão. Você já conhece a Bíblia? Traga à luz da palavra os versículos que vai encaixando aqui, que a conta vai fechando. Olha, o que eu estou narrando aqui, a conta vai fechando bem direitinho, encaixando assim, olha. Vai encaixando. Agora, vamos para o versículo 3. Diz aqui, disse Deus, haja luz.
haja luz. Ó, irmão. Mas o Espírito de Deus aqui não se movia nas águas? Não já é, o Espírito de Deus não já é a verdade, não já é a luz? Ó, o versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia nas águas. Já existia luz. E disse Deus, haja luz, olha. Pensa aí. Não estou dizendo que é mentira. É verdade isso aqui. Agora, o autor deixa algumas coisas, o escritor deixa algumas coisas fora, não encaixa direito. Olha, o Espírito, no versículo 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que é o Espírito? É a luz. Se movia sobre o quê? Sobre as águas. As trevas. O abismo. Cobria o abismo. Mas vamos para o texto, olha. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, olha, se Deus diz, haja luz, o que era que tinha antes? Treva. Mas o Espírito de Deus já estava andando sobre as trevas. Para trazer o que, irmão? Claridade. Vamos para o texto. Olha. Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha, irmão. Tá vendo que o que eu estou pregando está em linha? A luz veio para quê? Para clarear. Para separar. Olha, separar o quê? O santo do imundo. Separar a luz das trevas. O certo do errado. Então, a luz de Deus veio para onde? O Espírito de Deus vem em quê? No homem interior. Aonde Paulo diz, ao Deus que eu sirvo, no homem interior. Paulo diz, com o meu espírito eu sirvo a Deus no homem interior. Foi o que ele escreveu lá. Então, vai encaixando, vai. Tudo se encaixa. Agora, o que é pregado por aí se encaixa? Não, olha, desencaixa. Está na contramão. Não está à luz da palavra de Deus. São homens doutorados, são homens formados, são homens que estudou 10, 12 anos, mas não vivem da verdade, vivem de uma mentira. O que eles pregam não fecha, não bate. Não vem batendo com o que diz a luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus, eu não tenho dúvida, irmão. Se você conferir aí, você vai ver que o que eu estou falando aqui não foge, não foge. Está em linha. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Olha. Deus viu que a luz era boa. O que é bom para o homem? É andar no espírito. Mas o homem resolve andar na carne, nas trevas. O homem resolve andar no pecado, na mentira. O homem não quer viver na luz, na verdade, na justiça, não quer ser guiado pelo Espírito. Quer ser guiado pelas trevas. Vamos para a luz da palavra. Versículo 5. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde
e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Tá vendo, irmão? Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, e Deus fez separação. Tudo isso Deus fez no primeiro dia. O primeiro dia, Deus criou tudo isso aqui. Deus criou as trevas, Deus criou a luz. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Tudo foi Deus que criou. A criação foi dele. Ninguém tem nada a ver com isso. Ó, irmão, Deus ele faz o bem, Deus ele faz o mal. Está lá em Isaías. Ele diz, eu crio a luz, eu crio as trevas. Ele diz, eu, o Senhor, faço o bem, eu, o Senhor, faço o mal. Então, irmão, aqui a gente tem um entendimento, à luz da palavra de Deus, que foi Deus quem escolheu fazer o bem e fazer o mal. Deus escolheu fazer o bem e Deus escolheu fazer o mal. Ninguém tem nada a ver com isso. O bem quem criou ele, foi ele. O mal quem criou, foi ele. Tem umas passagens aí na Bíblia que ele fala sobre o vaso, sobre o barro. O homem veio de onde? Do barro. E tem umas passagens aí na Bíblia que fala que ele criou o vaso para ira, para se manifestar o quê? O mal que ele criou. E ele também criou vaso de bênção. Para quê? Para se manifestar a luz, a glória dele. Então, o vaso de ira, ele criou para que seja o quê? Seja manifestado nele o poder de Deus. Mas com o quê, irmão? Com a ira, com a condenação, com a rejeição, com o mal que ele criou. Agora, o vaso de bênção, ele fez para se manifestar o quê? A glória dele, a luz, o amor, a justiça, a vida eterna. E no vaso de ira, as trevas, o mal, a injustiça, a morte eterna, separação de Deus. Aqui em Gênesis está dizendo que ele criou a luz e as trevas e fez separação. Olha, o que eu estou pregando está em linha. A Bíblia tem aqui também mais na frente, é porque a mensagem fica grande, mas eu estou falando os textos e você for buscar, vai tudo encaixar direitinho, olha. Encaixa assim, ó, que não fica brecha para nada, não fica brecha nenhuma, encaixa. Lá em Romanos, no capítulo 9, Paulo traz a analogia de Esaú. E traz a analogia de Esaú e de Jacó, dizendo que o gêmeo não era nem nascido, mas para que se cumprisse o propósito determinado por Deus. Olha, diz que eles não tinham nem nascido, nem feito bem, nem feito mal. Mas Deus resolveu amar Jacó e aborreceu, em outras versões está, odiou a Esaú. Lá em Hebreu, ó irmão, é para quê? Para que se cumprisse esse propósito de Gênesis aqui. Ele fez, olha, separação. Os dois eram irmãos, ó, ele separou um do outro. Um ia odiar o outro, um ia perseguir o outro.
Tá vendo como encaixa tudo direitinho? Agora, irmão, eu e você, nós tem que se submeter à linha da palavra, aos propósitos de Deus. Não é eu fazer uma invenção aqui, achar um achismo, uma coisa e querer pregar aquilo que eu acho. Não. É aquilo que Deus diz na sua palavra. O profeta tem que falar lá mais na frente, não sei se é Isaías ou é Jeremias, ou no Velho Testamento aqui. Ele está dizendo que o profeta fale aquilo que Deus diz. Se Deus diz, fale como Deus diz. Se ele teve um sonho, fala o sonho, fala a verdade. Então, irmão, eu estou aqui pregando e falando a verdade. Eu não estou mentindo, não. Confira aí na sua Bíblia. Medite aí uma semana nesses 5 versículos aí, ó, desses 5 versículos. Medite aí. Gênesis 1, 5. Agora, todas as passagens que eu mencionei aí, você anota no caderninho aqui do lado, e quando eu vou falando, você vai lá buscar, para você ver. Vai buscar os versículos, para você ver se encaixa, se está à luz da palavra de Deus, se eu saio da linha da palavra. Agora, irmão, os homens que pregam por aí não pregam a verdade, vivem de uma mentira. Ó, irmão, vou trazer um estudo sobre a palavra de Deus, a criação. Aí nós vamos chegar lá em Adão, quando Deus formou o homem. Então, irmão, Deus só vai formar o homem lá na frente. Aí, o versículo que Paulo citou, que diz que Deus criou nós antes da fundação do mundo, não encaixa. Não encaixa. Esse versículo que Paulo pregou, não estou dizendo que ele é mentiroso. Eu só estou aqui mostrando a luz da palavra de Deus que não se encaixa. Não está encaixando. Porque se lá ele está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então qual era o primeiro versículo que tinha que ter aqui? Que Deus criou o homem. O primeiro versículo era: e fez Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Mas só vai criar lá na frente, nós vamos chegar lá. Tá certo, meus irmãos? A gente vai chegar lá. Tenha paciência, a pregação já está ficando grande, está em quase 35 minutos, e vamos se encerrar aqui no capítulo, no versículo 5. Versículo 5. Para a mensagem não ficar grande. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Paramos no versículo 5. Amanhã tem a continuação. Eu vou botar primeira parte, segunda, terceira e vai. Até nós chegar em Adão. Quando chegar em Adão, aí já vai mudando o texto. O texto já vai mudar. Tá certo? Quando nós chegar em Adão. Aqui nós estamos narrando sobre a criação do planeta. O que Deus criou. O que Deus trouxe nessa ambiência aqui. Tá certo? Aqui, irmão, quando fala de trevas, aqui está falando sobre trevas terrena. Mas eu trouxe essa analogia do ser humano. Aqui está falando da treva terrena. Então, o homem foi criado de onde? Do pó da terra, terreno. O homem espiritual, o espírito foi criado de onde? Celestial, das coisas celestial. Então eu estou trazendo essa analogia que vocês nunca ouviram por aí. E essa analogia que eu estou trazendo, ela vai se encaixando com o princípio que Deus fez, que Deus criou. Não é achismo meu. Eu ali no meu tanquinho, lavando a minha roupa, eu estou ali lavando a roupa, estou meditando,
boto uma mensagem de Deus para ouvir e eu vou vendo as coisas que os outros vão pregando que não está em linha com a palavra, e Deus ali, eu estou lavando a roupa, Deus me mostra uns versículos, eu venho aqui e anoto, ele me mostra outro versículo, eu venho e anoto, e aqui vai se encaixando tudo direitinho, conforme os pensamentos de Deus pensou e planejou e fez. Agora, difícil é você aí que está do outro lado, meu irmão e minha irmã, e você que não é crente ainda, aceitar aqui. Agora, pegue sua Bíblia, não fique no que eu estou dizendo, não. Não vá logo de cara dizer, ó, esse irmão, confira na Bíblia, irmão. Só conferindo na Bíblia é que você vê se encaixa ou se não encaixa. Ó, irmão, esse negócio de que você ouve a mensagem, ó, irmão, tome muito cuidado com quem traz uma mensagem de Deus para você. O mensageiro nem sempre é verdadeiro. Paulo diz que veio, olha, que Deus botou um espinho na carne. Irmão, a revelação em Paulo era tão grande, mas disse que para ele não se exaltar, para ele não se ensoberbecer, Deus botou um espinho na carne. Diz a saber, um mensageiro de Satanás. Quem é um mensageiro de Satanás, irmão? É alguém que traz outra mensagem que não é do Espírito Santo, que não é de Deus. Ele vem de quê? De Satanás. Ela é o quê? Uma mensagem carnal. É uma mensagem carnal que não está em linha com a palavra. Então, tome muito cuidado, meu irmão. Alguém que traz uma mensagem para você tem que conferir na Bíblia se está em linha. Se não está, ela é satânica. Ela é de Satanás. Ela é humana. Ela não é de Deus. Ela não é do Espírito Santo. Vou deixando a graça e a paz. Abba, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus continue te iluminando. Ó, irmão, que faça que nem Deus fez lá com Lídia. Quando Paulo foi ao lugar de oração, disse que ela era uma mulher de Deus. Você aí que se diz que é de Deus, que anda com Bíblia, que prega a Bíblia, olha aí, para ver se Deus abre o seu coração e vê se você está em linha com a palavra, se submeta à palavra de Deus. E venha aqui ou nas redes sociais, ou onde você prega por aí, encara as pessoas e mostre a verdade às pessoas. Tire a pessoa dessa mentira que você vive, dessa mentira que você prega. Mostre a palavra de Deus em linha, irmão. Vou deixando a graça e a paz em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.